a fé de forma invertida. Então a fé, nós temos falado, mostrado aqui na palavra de Deus com exemplos, né? Então a fé, ela envolve todo o nosso ser. A fé, ela envolve o meu espírito, a minha alma, o meu corpo, né? As minhas ações. Então nós temos por exemplo, uma ativação da fé pela minha mente. Quando eu analiso as Sagradas Escrituras, quando eu ouço as Sagradas Escrituras, quando eu vejo as verdades narradas das Sagradas Escrituras, isso ativa a minha fé. Então mostra que se eu me desligar das narrativas divinas, das Sagradas Escrituras, não é? Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir esta pregação, esta narrativa divina. Então quando eu descanso nessa narrativa, quando eu deixo essa narrativa de lado, a minha mente se enfraquece nesta fé, e a fé então ela fica vulnerável, fica inativa. Então essa narrativa divina, ler a palavra, ouvir a palavra, meditar na palavra, eu ativo a fé através da minha mente, do meu ouvir, da minha mente. Então a minha mente, ela é um segredo de ativação da minha fé. A Bíblia também mostra, não é, que a fé ela é ativada pelas nossas emoções. Estamos agora no nível de alma. A fé ela é ativada pelas nossas emoções. Mas que emoção, né? A emoção de você sentir, de você experimentar Deus nas suas mais diversas formas. Por exemplo, a Bíblia diz que quando nós olhamos para os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento, obra das suas mãos. Então a pessoa olha aquele céu infinito, aquele oceano, olha essa natureza, você sente aquilo, e aquilo manifesta a presença de Deus. Então é uma forma de ativar a fé, e você com isso, você se dispõe a amar, não é? Que é sentido também o amor, você se dispõe a reconhecer a palavra, e aí você tem a sensação de arrepender, de buscar a Deus, de querer estar mais perto de Deus, você tem a sensação da alegria por saber que Deus te ama, manifesta amor na sua vida. Então essa fé ela é ativada por essas sensações, por essas emoções que nós experimentamos quando vemos o fato consumado. Não é, irmãos? É muita dureza de coração a pessoa chegar e dizer que a natureza por si só criou isso. Foi um Big Bang. Foi um Big Bang, né? Então foi isso que explodiu por si só, criou toda essa magnitude. Esse corpo humano que é tão delicado, minucioso, que até hoje a ciência não consegue dominar o corpo do homem. Quanto mais o universo, com tantos outros planetas, você olha essa grandiosidade de Deus, você sente no seu interior algo forte, a sua emoção fala, a sua alma fala disto, porque isso também ativa, é para ativar a nossa fé, não é? Então ela tem também esse contexto, não é, de sensação, de presença, de manifestação visual, tocando as minhas emoções. Mas a fé também ela é ativada pelo fator principal, através da minha vontade, a minha escolha, as minhas atitudes. Então quando eu escolho mal, eu colho coisas ruins. Quando eu escolho aquilo que Deus tem para mim, então eu vou receber aquilo que Deus também me dá como promessa. Então eu tenho que ter atitudes, eu tenho que ter ações, eu tenho que exercer a minha vontade para o propósito que Deus estabeleceu na minha vida. Então a fé é esse canal para fazer isso, porque se a pessoa não crê nesta vontade, não crê neste propósito, ele vai buscar um caminho alternativo, um caminho sem fundamentação, mas a fé não. A fé ela me leva a tomar atitudes, a fazer escolhas, e essas escolhas eu preciso de fé, eu preciso entender o que eu estou fazendo, para quem eu estou fazendo, não é? Que tudo é para Deus, é por Ele, para Ele são todas as coisas, glória eternamente, amém, diz a palavra do Senhor. Então eu escolho entendendo que isto é algo que glorifica a Deus, isto é algo que vai ter um resultado poderoso na minha vida, e isto é algo que me dá uma garantia eterna, porque aquilo que eu faço por fé não termina aqui, vai ter resultado na eternidade, amém?
nós não terminamos ali na sepultura. Eu sei que você está tendo familiares aí, perdas, baixas, mas a vida não termina na terra. A vida muda de estágio da terra para a eternidade. Amém, meus queridos? Então a fé nos faz entender isto. A fé nos faz compreender estas coisas. Então eu preciso de ter ativação pela minha mente, de ter as narrativas de Deus na minha mente, não deixar de lado a palavra de Deus para ficar ouvindo aquilo que não edifica. Eu preciso ter ativação pelas minhas emoções. Eu muitas das vezes sou edificado com o testemunho de irmãos, aquilo me toca, aquilo me comove. Eu sou também ativado pelas atitudes, pela vontade, pelas escolhas que eu faço conscientemente. Isso tudo são instrumentos para a fé. E é baseado nessas três dimensões básicas da fé que nós temos. Então elas podem ser polarizadas. Domingo passado nós falamos da polarização da fé, quando às vezes tudo isso pode ser feito e a pessoa polariza para o lado ou material ou espiritual. Então nós vamos ver agora, domingo passado, nós vimos uma pessoa, né, o filho pródigo, que ele polarizou a sua fé apenas para o seu desejo pessoal, apenas na sua fome. Isso aí é uma regra muito grande de pessoas que elas querem Deus, mas pelo seu ventre. Ela quer Deus pela sua necessidade pessoal. Ela quer Deus pelo seu anseio e propósito natural e material. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo, na hora que ele entrou na crise da fome, da escassez, da humilhação, já tinha dissipado tudo que ele tinha de privilégio na sua casa, e aí então ele veio lembrar o que ele usufruía na casa do pai dele. E na casa do pai dele, ele tinha fartura. E aquilo começou a chamar a atenção, e ele lembrou que os empregados, os servos e até os escravos tinham em fartura na casa do pai dele. E ele disse: todos estes trabalhadores na casa do meu pai com fartura, e eu aqui nesta miséria, passando fome. E ele disse: vou me levantar, vou ter com meu pai, e vou dizer: pai, pequei contra ti. Não precisa me chamar de filho, mas me torna como um dos teus empregados, porque ele queria era só comer. Ele queria ter o direito de provisão. Então ele viu sim a volta, a necessidade, mas por uma fome, apenas por uma, polarizou pelo lado material da fé. Deus quer sim nos abençoar pelo lado material. Deus coloca uma dimensão de fé que nos conduz a conquistas materiais, como saúde, não é? Que uma porta se abra para ter casa. Eu ganhei uma casa por uma atitude de fé. Deus abriu uma porta onde estava fechada, e isso foi uma atitude de fé. Mas o que Deus não quer é a prioridade dessa polarização. Ele não quer que você polarize somente isso ou somente nessa direção. Então, aquele filho pródigo, ele polarizou para este lado. Nós vamos ver um exemplo agora de um homem na Bíblia, muito conhecido, Jacó, que ele começa polarizando também nesse nível material, só que ele vai tendo experiências com Deus, e ele vai alcançando níveis até chegar na fé a qual Deus quer que nós tenhamos, a fé polarizada na via espiritual com resultados materiais, porque o que as pessoas fazem eu quero uma fé polarizada no material para resultados materiais. Não, Deus quer que você tenha uma fé polarizada no espiritual e que te dê resultados espirituais em primeiro lugar e resultados materiais, ou seja, a plenitude da fé. Então Jacó, ele é um exemplo muito grande nessas fases, nessas experiências, nesta maturidade de fé. Vamos começar pelo início da sua vida, da sua primeira experiência, lá no capítulo 28 de Gênesis. Vamos estar agora compartilhando um pouco este exemplo de um filho de patriarca e também neto de um patriarca, e que se tornou um grande patriarca depois dessa mudança de vida que ele teve. Em Gênesis capítulo 28, nós vamos ler aqui, começando aqui pelo versículo 10. Versículo 10. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite,
pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Olha aí as coisas acontecendo, tá, irmãos? E sonhou. O que diz que ele sonhou? Eis, posta na terra uma escada, leia comigo, cujo topo atingiu o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Olha aí o que Deus mostra para Jacó. Ele está mostrando aqui o quê? Reino espiritual. Está mostrando o quê? Glória invisível de Deus, tá? Vamos continuar. Versículo 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas, o que, irmãos? Vocês estão observando aí aquele encontro de Deus com ele? Com toda essa manifestação para ativar a fé de Jacó. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Guarde esse ponto aí para você compreender quando a polaridade da fé ela é invertida. Guarde esse ponto. Olha aqui o que Deus mostra como propósito, como intenção. 15. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Ok. Despertando Jacó, isso era um sonho, uma revelação, despertando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Deus está neste lugar e se você não sabe, creia, Ele está aqui para fazer a diferença. E temendo disse: quão temível é este lugar. É o que, irmãos? A casa de Deus, a porta dos céus. Olha que maravilha, você entrou pela porta dos céus, hein? Nesta noite. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Queridos, até aqui está maravilha, viu? Está indo na direção, Deus está ficando feliz, os anjos estão ali, sabe, empolgados com o que Jacó está fazendo. Mas vamos ver para frente agora como é que o negócio acontece, quando a gente inverte a polaridade das coisas. Até aqui estava maravilha, né? Revelação, visão, conhecimento do propósito de Deus, tudo aquilo sendo revelado, e aí ele começa, impactado, começa a ter ações que estão na direção certa, colocando azeite, né? E aí vem o versículo 19: e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, mudou o nome, Betel. Olha, irmãos, casa de Deus, consagrou, é casa de Deus este lugar. Olha a visão espiritual, olha aqui o poder espiritual da fé dele. Agora o versículo 20 começa o negócio, né? Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será meu Deus. E o último versículo: e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederem, certamente eu te darei o dízimo. Jacó aqui ele faz, irmãos, sabe, aqui muitas coisas importantes, mas ele dá uma desviada de propósito aqui no versículo 19, no voto. Depois de Deus dar uma revelação clara, direta, com a escada, anjo subindo e descendo, mostrando que ali que Deus estava com ele, naquele desamparo, quando ele fugia, quando ele saía ali sem esperança, quando ele estava ali totalmente, né, em desespero, fugindo da morte, fugindo da perseguição, totalmente sem quem pudesse dar o apoio, nem o pai dele o apoiou, né? Então quer dizer, o patriarca Isaac.
Então o que acontece? Ele estava ali, Deus fez o acolhimento. Deus chegou e disse: não se preocupe, meu filho, eu não olho pelos teus erros, eu não olho pelo estado que você está agora. Eu quero mostrar a você que há sim uma esperança na tua vida, há uma trajetória para você caminhar. Eu tenho um propósito com você, eu quero continuar a bênção de Abraão na tua vida. Não foi coisa pouca não, irmãos. Eu quero te dar essa terra toda, a tua descendência. Eu quero fazer com que todas as famílias da terra sejam abençoadas por você. Mas sabe, irmãos, a mediocridade de uma mente, ela é capaz de deixar de lado as coisas grandes que Deus fala para trocar por coisas mínimas. Então Jacó disse: Senhor, o que eu quero mesmo é o seguinte: se o Senhor me der roupa, se o Senhor me der roupa para me vestir, que ele estava, sabe, ali um Sugismundo, vamos usar aqui uma linguagem antiga. Se o Senhor me der pão para comer, roupa, e conseguir voltar para minha casa, eu quero voltar para casa. Porque ele era fugitivo. Então tu serás meu Deus. E o que o Senhor me conceder, eu vou te dar o dízimo. Irmãos, foi um desvio de rota, uma falta de visão, de propósito. Deus falando que ia abençoar a terra inteira, e ele querendo veste, ele querendo comida. Ele queria somente a sustentação física e querendo que Deus movesse no coração do pai e do seu irmão, que mudasse o pensamento e ele voltasse para casa. Ele esqueceu tudo da revelação. Ele esqueceu que o Senhor falou que a terra era para toda a descendência e que ele iria influenciar toda a descendência humana para ser abençoada por ele. Esqueceu do foco, da intenção de Deus, que anjos subiu, desciam naquela escada, ele viu a glória de Deus. Isaías viu essa glória e foi tocado, e cumpriu um grande ministério. Ele teve algumas ações, que são ações importantes, quando uma pessoa é quebrantada por uma revelação de Deus. Quando uma pessoa, irmãos, ela está em estado tão natural e tão crítico, não quer dizer que ela não receba uma intervenção de Deus. Ela pode ter um sonho, ela pode ter um despertamento de Deus. É o que você vai fazer com a revelação é que importa. Então, quantas pessoas, até mesmo no mundo, antes da conversão, elas têm sonhos, né, impactantes, que quando contam para nós, a gente fica assim: olha, isso foi uma revelação de Deus para a sua vida. Deus mostrando porque todo mundo foi gerado para ter um propósito de Deus na sua vida. Aquela pessoa não entende, mas há um propósito de Deus na vida dela. Ou seja, aquela pessoa ela vai passar por um processo que vai fazer coisas para Deus muito importantes. Então esses sonhos trazem uma revelação, né? Esses sonhos trazem uma direção, mostra ali como Deus ele te olha, te vê, o que Deus espera de você, de cada um de nós. Então Jacó, ele teve um efeito imediato maravilhoso. O que ele fez? Que é uma prática que ele aprendeu com o pai dele e com o avô dele. Levantar um altar sempre que tivesse um toque de Deus. Isso é um ato de fé. Então ele pegou aquela pedra como um travesseiro e colocou o óleo. O óleo ali, azeite, símbolo da presença de Deus, ele consagra e diz: esse território é consagrado ao Senhor. Então ele fez ali um altar naquela terra desértica, que tinha um outro nome, e disse: não vai ser mais esse nome não. Perguntou lá, foi lá, avaliou, como é o nome desse lugar? Vindo de Berseba, não tinha nome, Luz, não vai ser mais Luz. Senhor, eu consagro aqui como tua casa, como tua propriedade exclusiva. Aqui neste lugar, pessoas se converterão a ti. Aqui neste lugar, haverá muitas igrejas, Batista, Plenitude em Cristo e outras mais. Eu profetizo aqui neste lugar, Senhor, que muitas casas irão estar pregando a tua palavra. E aí Jacó faz um ato profético de consagração espiritual, uma fé direcionada para o que Deus queria mesmo. Mas aí vem a mediocridade, irmãos. A mediocridade leva para a pessoa inverter um propósito maior para propósito menor. Quando a gente fala em mediocridade, você lembra do povo de Israel no deserto? Eles, porque faltava um pepino, faltava coisinha, eles diziam: é por isso que o Senhor nos tirou. Depois de o Senhor manifestar tanta coisa grandiosa, né, ali humilhando, abrindo o mar vermelho, tornando a água amarga impotável, e assim está dando pão. Mas uma coisinha, de nada, a pessoa invertia e murmurava e tudo, porque a mediocridade de uma mente, ela leva apenas a enxergar aquilo que lhe é interessante, aquilo que lhe apraz,
aquilo que é pessoal e aquilo que é desejoso para ela. Ela não olha um contexto, ela não olha numa dimensão maior, ela não olha na perspectiva divina, ela não olha na perspectiva do reino de Deus, que é reino é em toda a terra. A gente está aqui pregando o Evangelho, mas o Evangelho está sendo pregado no Japão, está na África, está na janela 1040, onde pessoas estão morrendo por causa de Jesus Cristo, mas o Evangelho está lá porque é o reino de Deus. Não é reino de homens, é reino de Deus. Podem destruir templo, podem impedir de fazer igreja, mas o reino de Deus o homem não tem poder de impedir. É sempre eterno, é glorioso. Tem lugares que a igreja não tem um templo, como lá na Coreia do Norte, não tem um templo, mas tem filhos de Deus lá convertidos. Tem lugares que a pessoa não pode ser batizado, em lugares frios, se batizam de madrugada, no gelo, para não ser visto, mas para consagrar sua vida ao Senhor. Esta semana retrasada, falamos aqui quinta-feira, um pastor iraniano de 3 anos, de convertido, já pastor, foi morto com enforcamento público, depois de preso, de ser intimidado a renunciar à sua fé para declarar sua fé no Alcorão e no islamismo. Mas ele se negou, mesmo diante das ameaças de morte e tortura, inclusive da morte da esposa e dos filhos, porque todos eram cristãos. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele foi enforcado, sim. Um guindaste colocou na praça pública central da cidade, enforcado. A cena é chocante. Mas a fé deste homem era forte, ele sabia o que era fé. Esta fé o apontava para Deus e, acima de tudo, para o reino de Deus. Não para ele, e nem mesmo para a sua própria família, mas para o reino de Deus. Então, a mediocridade de uma fé é quando ela aponta somente para o homem. A polarização invertida da fé é quando aponta somente para os anseios. Jacó está aqui polarizando, invertendo o propósito grandioso de Deus. As pessoas não sabem, mas vêm consequências. Mesmo com uma fé abençoada. Algumas coisas eu vou contar na narrativa, na história, porque não daria para ler muito texto, mas eu vou narrar. A partir daqui, Jacó vai ter um episódio maravilhoso. Ele fez um voto, ele consagrou, né? Naquela parte do voto, ele incluiu um elemento espiritual. Depois que tudo isso acontecer, ele consagrou o altar, ficou consagrado, um ato espiritual, um ato profético espiritual, fez pedidos materiais, não mencionou interesse nenhum em querer ser um abençoador das famílias da terra, palavra que fez Deus chamar Abraão de Ur dos caldeus, quando era Abrão, e disse: vem, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, ele aceitou o chamado, né, esse encargo, e mudou o nome, e a partir de Jacó aqui nesta revelação, Deus está dizendo: eu quero continuar a promessa, a bênção que eu chamei Abraão, que seja através de você. E ele, irmãos, olha, não captou nada disso, sabe? Não colocou no seu voto este elemento: Senhor, faz-me um instrumento em tuas mãos, faz-me, Senhor, um instrumento para ganhar vidas, para abençoar famílias, Senhor, eu quero ser. Não, Senhor, me dá roupa, me dá veste, me dá proteção, me proteja e me faz voltar para minha casa. Sabe, queridos, muitas pessoas não entendem e não concordam com a mente de Deus, com o propósito de Deus. Olha apenas a sua vida, é só o seu dia a dia que interessa, é só aquele passo de cada dia que você está se preocupando, só com o seu pão nosso de cada dia, é só com aquela coisa que você está querendo, é só com aquela promoção, é só com aquela oportunidade de emprego. Deus, Ele está preocupado com a humanidade inteira. Deus está preocupado com esta igreja, com sua missão, com seu propósito. Deus está preocupado com famílias que estão a se perder. Imagine se cada pessoa olhar para si, como fica a situação da humanidade. É como está hoje.
A indiferença do homem na fé, polarizada espiritualmente, faz com que as pessoas fiquem exatamente carentes. Isto acontece dentro de uma igreja, quando a fé ela é polarizada inversamente. E então, não se olha mais para o reino, não se olha mais para a grandeza do propósito de Deus, mas sim para as nossas realidades pessoais, para nossas emoções pessoais, para nossas intenções pessoais, para nossos projetos pessoais. E aí nós até esquecemos da grandeza do propósito de Deus com a nossa vida, coisa que nosso querido irmão Jacó vai fazer daqui a pouco. Daqui a pouco ele vai fazer essa grande roubada na sua vida. Estou falando hoje, fazendo hoje assim, meio como um filme, vai ficar projetado na cabeça de vocês o passo a passo. Só que ele vai terminar, vai ter o final feliz, viu? O filme tem final feliz, graças a Deus. Mas é doloroso o meio desse filme. Olha, quem não gosta de drama, quem não gosta de suspense, olha, nós vamos botar a tarja vermelha, né? Que vai ter momento de muita dor agora, né? Jacó começa agora a fase boa, né? Quando a pessoa está caminhando ali, Deus então, ele recebe, protocola o voto e diz aí, anjo, olha, arquiva, né? E você está liberado agora para cumprir, baseado nesse pacto que ele fez comigo. Ele botou óleo naquela pedra, fez um altar e fez um voto, e nesse pedido dele, é o protocolo, porque como juiz que sou, né, ele colocou um elemento de fazer a minha casa. Então ele colocou o ponto que, na verdade, converge e polariza, né, a minha revelação a ele. Então, sim, e eu voltarei para este lugar e farei a tua casa. Deixou bem claro no voto. Você lembra que ele falou isso? Então isso daí fez Deus protocolar. Então Deus começa a liberar, anjo, libera. Aí Jacó chega lá, né, depauperado, desnutrido, né, todo arrebentado. E aí começa que vem logo a mulher que seria a esposa dele, começa a dar de beber ali as águas, ele começa ali tudinho, nasce uma química ali, né, entre os dois, começa aquela química a rolar, tudinho. Ó, irmã, é debaixo de voto, tá? Irmãs, ó, tem que ter voto, irmão. Não faz voto, não ora, tá bom, vamos seguir na história. Então, o que acontece? Aí começa, aí ele vai lá com Labão, que era o tio dele, que era mais ladrão do que ele, e aí o Labão dá um emprego para o Jacó. Todo mundo conhece a história. Eu quero só fazer no passo a passo para vocês entenderem os pontos. E aí Jacó começa a ter promoção. Começa agora a ter um emprego, o emprego começa a prosperar, a comissão aumenta, ele começa, sabe, ganhar mais, o salário começa a aumentar 10 vezes, irmãos. Ele começa a ter um rebanho grande, agora tem seu próprio negócio. E tudo chega a hora que ele quer ficar independente. Vamos desfazer esse contrato, eu quero ter meu próprio contrato, eu já estou rico, não é? Estou muito rico, eu já tenho família, já tenho filhos e estou muito abastado. Só, queridos, que o homem esqueceu do voto. Esqueceu de que tudo aquilo que ele recebia e ele apontava só era na dimensão material. Ele precisou uma vez usar a fé. Olhe como a fé é polarizada no nível material. Depois você vai entender por que ela não alcança o objetivo concreto e poderoso no final da história. Ele foi colocado, quando Labão viu que havia uma bênção sobre ele, e isso muita gente ímpia faz com crente, com servo de Deus, e disse assim, agora é o seguinte, vamos falar agora na lei da biologia, irmãos, a lei da biologia do pedigree. Então ele tinha um rebanho liso, né, capa lisa, e ele dizia assim, toda ovelha malhada vai ser tua. Ou seja, ele queria dar uma rasteira em Jacó. Porque Jacó já estava ficando, sabe, bem suprido. E aí ele tentou fazer uma rasteira nele, porque ele era mais enrolão do que Jacó. E aí ele disse, toda ovelha malhada. E ele exerceu a fé. Ele sabia que era impossível nascer por causa da lei da biologia e do pedigree. Então, ele pegou, começou a riscar varas de álamos, malhando, botando lá no bebedouro da ovelha. Onde é que a ovelha vai ter fé, gente? A ovelha não vai ter fé. Você acha que a ovelha vai ter fé? A ovelha está dizendo, eu vou conceber e vou ter agora ovelhinhas malhadas. Você acha que isso foi a ovelha? Então elas iam lá, bebiam
prestava atenção naquela risca, e diz que concebeu e nasceu malhado. Não era a ovelha. Tem gente que pensa que é a ovelha que teve fé. Não, Jacó estava lá pertinho, né? Olhando e prestando atenção e polarizando a fé para o resultado material. Acontece. Mas há heresias que fazem isso. Buda ensina isso. Aqueles que se isolam e se concentram fazem isso. Polarizam a fé material e acontecem milagres. Então isso não é receita exclusiva para crente, mas em todo segmento de polarização de fé, apenas para o material. Aconteceu. Então o testemunho dele, com certeza, quando ele chegou no culto lá na igreja dele, foi dizer: irmãos, eu estou muito abençoado, meu rebanho está todo malhado, quando era para sair todo liso, e todo mundo aplaudiu e glória a Deus. Sim, vamos olhar o que estava lá no céu, rolando lá no céu. Vamos entender o que estava acontecendo no coração de Deus, né, irmãos? A história vai, a história continua, e ele fica nesse estado, somente polarizando uma fé para conquistas materiais, e conquistou mesmo. Ficou mesmo homem poderoso, mas destruído por dentro. Agora ele começa a passar por um momento. Passa aqui no momento que ele está cuidando dos rebanhos, que eram muitos pastores cuidando do rebanho. O homem tinha agora um império de ovelhas. E nos acampamentos que ele passou, ele teve um impacto. Ele chamou o nome de Manaim. Acampamento de anjos. Ele passou e viu anjos acampados ali. Aquilo era Deus só dizendo: ó, dá um toque para ele. Aquilo que ele está priorizando na vida, dá um toque para ele. Vários anjos estão acampados ali. E ele ficou assim: meu Deus, o que é que esses anjos estão fazendo aqui? Deus abriu os olhos dele para ver anjos. Você já viu anjo alguma vez? Anjo, literalmente? Pois ele viu, literalmente. Mas não foi um nem dois, ele viu um acampamento de anjos. Ele disse: tem algum mistério nisso aí. Deus deu uma palavra grande para ele, para abençoar toda a terra. O cara está pensando só em ovelha. O cara está pensando só nos bens materiais dele, esquecendo que a terra que Deus quer consagrar de famílias, ele não estava mais lembrando disso, nada. Lá no Betel, que ainda não era Betel, era Luz, né, região de Beceba, nem passava na conversa dele, mais distante, de dar uma voltinha lá e ver o altar que ele levantou. Nem de longe, irmão, passava mais na cabeça dele. O negócio dele era ovelha, o negócio dele era fazer mais ganho, o negócio dele era repartir as ovelhas, o negócio dele era conquistar mais. Deus disse: anjos, fique aí um pouquinho acampado. Precisa mais eu mandar revelação para ele não, porque ele já tem uma que eu disse para toda a vida dele. Irmãos, tem revelações que são únicas na vida da gente. Ele falou do começo, do meio e do fim da vida dele ali. Ele diz como Deus queria o início, como queria o meio, como queria o fim dele. Um patriarca das nações. Não precisa Deus estar repetindo. Deus não é vitrola para estar repetindo, nem disco furado para estar repetindo a mesma música. Mas botou um acampamento lá só para fazer ele caiu em si. E aquilo fez ele tomar uma decisão. Olha como a fé é ativada pela nossa escolha. Lembra que nós falamos na introdução? A fé é ativada pela escolha. Sabe o que ele faz? Ele começa a ver que aquilo tudo, que teve muita ênfase de fé para conquistas materiais, mas dentro ele estava destruído. Ele não tinha uma vida espiritual sequer, irmãos. Aí o que ele fez? Ele resolve então atravessar um ribeiro. E nesse ribeiro, ele passa tudo o que ele tinha. E diz a Bíblia que ele fica sozinho naquele lugar, esperando o anjo, porque ele sentiu que um daqueles anjos acampados vinha pegar ele para fazer uma prestação de contas. Vinha pegar. E ele sabia que ele tinha descumprido o voto. Ele era um homem que conhecia a verdade. E ele sabia que no voto ele tinha dito lá: eu volto a Betel, eu volto para a tua casa, eu volto para fazer a tua obra, eu volto.
E aí ele ficou só, aquilo tudo mexeu com ele, irmãos, emoção ativando a fé, atitude ativando a fé, consciência, mente ativando a fé, tudo num momento só. E aí ele faz aquela luta maravilhosa com aquele anjo, que é uma luta que vocês já conhecem, os que são mais novos talvez não conheçam, mas no capítulo 32 está a narrativa toda desta luta, que o anjo quebra a coxa dele, só para ter uma ideia que aquilo era Deus dizendo: eu não te chamei para fazer o que você quer. Você estava desamparado, eu te acolhi e te prometi coisas grandes, você faz o que você quer, a tua perna quebrada significa que o teu andar está incorreto diante de mim. Você pode andar incorreto se você quiser, é sua escolha, é sua atitude, mas a tua perna vai ser quebrada, meu irmão. Deus vai dizer para você: eu não te chamei para isso, não te chamei para buscar a tua vontade e a tua direção, eu te chamei para fazer a minha vontade. Jacó então ficou naquele dilema, naquela luta, e ele conseguiu sobreviver àquela luta, porque era uma luta de juízo, mas ok, passou. Irmãos, olha, o homem ele tem às vezes a capacidade de se quebrantar. A gente faz um retiro, ele quebranta. Passa por uma ministração poderosa, você chora, você clama a Deus, você pede misericórdia. Meu Deus, Senhor, atende. Deus tem misericórdia, porque Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Ele atende nosso clamor. Mas às vezes o homem ele é tão imprestável, irmão, ele é tão ruim, que quando passa aquela fase ele esquece tudo de novo. Acontece com este homem de novo isso aqui. Quase parte dessa para melhor. Passou por um juízo ali fulminante, quase foi fulminado. Então o anjo deu uma tolerância para ele continuar a vida dele, porque ele entendeu tudo que Deus quis falar com ele ali. Você fez simplesmente um descaso. Você acha que essa multidão de ovelhas, com esses teus sonhos conquistados, isso é o que Deus quer para você somente? É isso, meu irmão? Você acha que isso vale mais do que o propósito de Deus para as famílias da terra? Irmão, será que você acha que vale mais a tua vida presa lá no trabalho, nos teus dilemas materiais, do que 3, 4 almas, 5, 10 almas que você cuide para Jesus? Será que vale mais isso? Será que vale a pena você negligenciar tantas coisas que Deus chamou para você fazer, para você viver em função de uma pressão materialista e até mesmo presa em mamon, por conta de um sonho de coisas que você tem que pagar contas e conquistas diversas? Como este Jacó está preparado para o confronto, está preparado para a possibilidade de quebrar sua perna, que aquilo era um sinal de como o pastor lida com a ovelha, e ele sabia disso. E ele ali, Deus o tratou como uma ovelha, julgando aquela ovelha. Como? O pastor chama a ovelha com canto, começa a cantar: Senhor é meu pastor, e aquela voz acostuma as ovelhas, e as ovelhas saem acompanhando. Aí tem uma que desgarra. Tem uma ovelhinha que desgarra, nunca que naquele canto, na hora de voltar para o aprisco, ela, espertinha, vai pegando outros caminhos. Pastor, eu tenho que tomar medida com essa ovelha terrível, que gosta de pegar outras estradas. Aí ele pega, quebra a perna da ovelha. Por isso que o salmista Davi diz: a tua vara e o teu cajado me consola. Você tem que entender o sentido dessa palavra. Não é consolo, aleluia, glória a Deus. É consolo, irmão, de quebrar perna, vara de varada, né? Então, aí o que acontece? Qual é o consolo? Aí o pastor fica cantando para a ovelha. A ovelha, então, ela é consolada com aquela voz, ela aprende, ela cria um sincronismo com aquela voz daquele pastor. Então, quando ele vai cantar, no dia que termina ali o momento do apacentamento ali, do momento de estar no campo, que vai voltar para a prisão, que ele começa a cantar, a ovelhinha primeirinha que vem logo, ela aprendeu com a quebra da perna e aquele momento. Ela entendeu que agora não é assim, ela vai para o caminho que ela quiser, ela vai por onde ela quer. Não, tem que passar por um processo de cura disso aí. Então essa ovelha, então, ela muda. Deus fez isso com Jacó. Ele fazia com as ovelhas quando isso acontecia. Ele conhecia essa técnica, ele conhecia esse princípio. Então Deus chegou e dele no mesmo lugar onde a perna da ovelha quebrada, para dizer: o teu caminho está errado,
Você está desviando-se do meu caminho, da minha vontade e do meu propósito. Ok, ele foi quebrantado, ministrado, chorou, foi tudo, Deus opera de novo, faz o irmão dele perdoar, ele consegue voltar para casa em paz, faltava essa parte, voltou em paz, o irmão liberou da perseguição, se abraçaram, choraram, tudo parecia que estava bem, mas Jacó não resolvia o problema espiritual. Faltava a questão do altar, faltava a questão do Betel, irmãos. Muitas coisas podem aparentar comunhão com Deus, mas muitas coisas só aparentam ter comunhão com Deus, mas se não tiver altar, se não tiver Betel, é só aparência mesmo. Aparência não salva, aparência não cura, aparência não liberta, aparência não intimida demônios, aparência não traz uma manifestação de Deus na vida da pessoa por causa da aparência. Deus deixou então Jacó agora pelas suas escolhas, porque ele não voltava ao ponto do voto, o ponto da espiritualidade do altar e do Betel. Irmãos, agora começa a tragédia. Olha, coisa maravilhosa é quando nós estamos debaixo da disciplina do Senhor, quando Ele está chamando a nossa atenção, quando está usando alguém para mostrar, nos fazer entender o caminho dEle. Mas chega no momento, quando Deus entra no silêncio, é o pior momento. O pior momento que uma pessoa pode experimentar é o silêncio de Deus. É quando Deus diz, eu já falei com você, já fiz intervenção em sua vida e você não liga. Os irmãos sabem quando foi se perguntar assim para vocês, qual foi a maior crise que Israel já passou em toda a sua vida? Israel, povo judeu, em toda a sua vida, muita gente vai dizer logo, Holocausto. 6 milhões de judeus que foram ali perseguidos e mortos. Não foi. A maior crise que o povo judeu já passou em todos os tempos, vai ter só uma pior do que essa. A que vai ser pior vai ser a da grande tribulação, que essa não chegou. Mas a pior crise que ele já passou em todos os tempos foi a crise do silêncio de Deus. Aquela página que separa o Velho Testamento do Novo Testamento. Ali é 400 anos do silêncio de Deus. Você termina no livro de Malaquias, Deus falando ainda com seu povo, o último profeta da velha aliança. E aquela folhinha, 400 anos sem profeta, sem revelação de Deus, o povo se corrompendo, entra a dinastia herodiana, muda reis, entra reis mundanos, carnais, malignos, não era mais os reis como outrora, o povo fica idólatra, fica carnal, há divisões, entra um monte de coisa que você vê, o Velho Testamento quando está no Novo, tu vê tudo mudado. Mas foi o silêncio de Deus. Israel ficou à mercê. Aquele povo separado para uma aliança, aquele povo com tantos privilégios, entrou no silêncio de Deus. O pior castigo que uma pessoa pode receber é o silêncio de Deus. Então é que eles não receberam o Messias. Não receberam o Messias. Rejeitaram o Messias, crucificaram o Messias e pediram, caia sobre nós o sangue, porque 400 anos do silêncio de Deus. O que é que a fé exige? Que eu tenha a comunicação de Deus por meio da sua palavra em mim. Eu tenho que estar com as narrativas de Deus na minha vida para me ativar a fé. Eu preciso das palavras proféticas. Aquele povo estava sem palavra profética, aquele povo tinha uma fé completamente malignizada. E quando tinha um grupo que se dizia ali, tementes a Deus, era hipócrita, que Jesus disse, sepulcro caiado, raça de víboras. Por quê? Porque ficaram no silêncio de Deus. No silêncio de Deus a pessoa fica vulnerável e entregue às suas escolhas, às suas atitudes, às suas semeaduras. Então foi a maior crise de Israel. Foi a crise do silêncio de Deus por causa das teimosias, das desobediências. Jacó estava entrando nessa agora. Jacó, depois de tantas intervenções, tantas revelações, Jacó continua em teimar, em ficar desobediente àquele propósito chamado de Deus para a sua espiritualidade. E aí? Qual era o foco dele? A minha família. O foco dele era a sua família. Meu irmão, esse foi o ponto que o inimigo agora começa a tragédia.
Abra comigo agora, nós vamos dar aqui uma avançada. Eu fiz uma narrativa longa, quase um filme, porque os intervalos são grandes, as histórias mudam muito, vocês não iam conseguir entender essa conexão. Agora eu vou fazer a conexão para chegar. Sabe quanto tempo eu passei aqui? Mais de 20 anos agora. Falei aqui, nós ministramos mais 20 anos de história para você entender sobre o mesmo ponto que foi do capítulo 28, nesses 20 anos como a coisa vai andando, porque tudo parecia muito bonito, o Jacó próspero, o Jacó que as ovelhas pareciam que elas olhavam a malha e ficavam malhadas, ele tinha fé para ver malhado, e aqui ele já passou por um julgamento, esse que nós falamos que quebrou a perna, e agora mesmo assim ele não volta, recebeu o perdão do seu irmão, mas ele não volta à sua espiritualidade. Não entra no nível da polarização da fé para o espiritual. Agora nós vamos ver a dosagem desta escolha, os seus efeitos. Só vou ler uma pequena porção, porque não daria para ler tudo, mas eu vou pegar agora do capítulo 34 de Gênesis. Nós estávamos no 28, vamos para o 34. Vou começar a ler aqui a partir do versículo 24. Estou pegando aqui o finalzinho da história já de Jacó. As consequências desses atos, irmãos. 24 do capítulo 34. Deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e todo homem foi circuncidado, dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor dos filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Repetindo, os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, tomaram sua espada, inesperadamente na cidade entraram e mataram os homens todos. Ouviram isso aí, irmão? Ouviram? Passaram também ao fio da espada a Amor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo, todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilhavam tudo o que havia na casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizeste odioso entre os moradores, odiosos entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? O argumento, a defesa, a manutenção da rebeldia, da transgressão. Queridos, o que foi isso? Deus disse o que para Jacó lá no 28? Essa terra toda ao teu redor, nas dimensões enormes, incontáveis, é hoje a Palestina toda a Palestina. Tudo isso eu vou dar à tua descendência e será bendita todas, não só algumas, mas todas as famílias da terra. Vocês estão observando o cumprimento dessa palavra profética de Deus, dessa revelação aqui, nos filhos deles? Vocês estão vendo isso se cumprindo? Abençoando as famílias? Vocês estão vendo isso? Eles estão matando, destruindo a terra, saqueando a terra, criando terror na terra, tirando as riquezas, as possessões, irmãos, e levando escravos, como aqueles ditadores daquela época. De uma família patriarcal, de uma família que tinha revelação direta de Deus, eles estão se comportando como instrumentos de Satanás declaradamente. Por causa, repito agora, por causa
da polarização invertida da fé. Viu, Rafael? Polarização invertida da fé é o subtema. Polarização invertida da fé. Então, com tudo aquilo, ele mesmo está dizendo agora, vocês, botando também, transferindo a culpa para os filhos, houve um problema simples. Duas pessoas, a Diná, filha da Jacó, ela simpatizou com um rapaz que era príncipe de outra cidade. Só que eles, por não serem judeus, não tinham a cultura da circuncisão, não é? E começaram ali, tudinho, o rapaz era príncipe, tudo, acabado que naquele amor, ele acabou atravessando o sinal vermelho. Entenderam, né? Estava no verde, chegou o amarelo, aí sentiram que o negócio estava bom e foram para o vermelho. Resultado, o Jacó, o rapaz, ele era de caráter. O pai dele era de caráter. Houve uma transgressão, era uma questão de uma multa, né? Atravessa na vermelha é uma multa. Se a Câmara pega, é uma multa. O irmão aqui na igreja comete o pecado da fornicação, passa por um processo disciplinar, mas é restaurado, porque... Mas lá não, havia uma semeadura de ódio, de vingança, de violência, de maldição plantada naqueles corações. Isso se transformou em desculpa. O que foi que o rei da cidade, com o seu filho, o príncipe, vieram até Jacó e conversaram e disse, olha, isso no nosso povo, nós não temos esse costume, vocês não são circuncidados e tudo isso. Sabe o que foi que o rei disse? Não seja por isso, nós vamos unir nossa família, eu vou proclamar em nossa cidade, em nossa terra, no meu reino, todo mundo vai ser circuncidado para que a gente tenha paz em nossa família. Ele aceitou a todas as exigências do nosso Deus, do Deus de Israel, no caso do Deus deles. Lá, o nosso Deus, né? Pela lei da circuncisão, mandou circuncidar. Quando eu comecei aqui, foi ele fazendo uma assembleia geral lá na cidade, reuniu, todo mundo concordou, todo mundo veio pela porta, todo mundo aceitou, foram circuncidados, estava tudo na obediência, no acordo com Jacó. Jacó só pediu isso. Se vocês se circuncidarem, ele como provável patriarca, que ainda não era, né? Então era suficiente ele aceitar aquilo, dizer aquilo, e os filhos obedecerem, mas como ele não implantou a bênção na família dele, nem a família dele tinha bênção. E o propósito de Deus era abençoar as famílias da terra. Mas ele era um desobediente e plantou uma fé invertida, que causou a maldição na sua própria família. E aí o que aconteceu, irmãos? Esse desastre, essa catástrofe aqui toda, acontecendo por uma inversão da fé. Sabe por que o mundo está doente? Sabe por que o mundo está no caos? Pela inversão da fé. Não é por falta de fé, mas pela inversão da fé. Uma fé desenvolvida de uma forma invertida, polarizada com desejos e anseios pessoais, projetos pessoais. Altar, Betel, é depois e muito depois, e olhe lá. Jacó, neto de patriarca, filho de patriarca, estava debaixo desta maldição. E o diabo não quer que a pessoa fique sem exercer sua fé, só não quer que faça o exercício da fé de forma correta. Porque ele sabe que a maldição vem pela inversão da polarização da fé. Ele sabe que a maldição vem. Está aqui a maldição. Aqui a maldição grandiosa. E Deus vai falar de novo agora, irmãos. Depois de um silêncio de 20 anos, nos estudiosos, chega a 25 anos aqui, de silêncio de Deus. Deus ficou em silêncio, não falava mais. Depois do encontro que teve lá, no Val de Jaboque, onde quebrou a perna de Jacó, e que ele continuou sem desenvolver a sua espiritualidade, Deus ficou em silêncio com ele mais de 20 anos. Agora, com a tragédia estabelecida, com o horror acontecendo, ele preocupado agora com a imagem, porque quando a pessoa sofre um dano e a imagem fica, o que vão dizer de nós agora? Podem nos destruir. De novo, voltando-se para si, para as preocupações consigo. Não menciona Deus, não menciona nada. Querido, sabe o que já está acontecendo no meio? Viu, João? Sabe o que está acontecendo aqui no meio da família de um patriarca? Idolatria. Eles já estão adorando outros deuses.
Só para vocês verem como a fé invertida, ela entra um monte de desarrumação e transtornos terríveis dentro de um ambiente. Agora, querido, vamos para o final feliz, porque a gente tem que chegar no final feliz. Depois disso aqui tudo, essa violação que houve, esse legado, Jacó começou a olhar, meu Deus, meus filhos são assassinos contumazes. Meus filhos quebraram o meu acordo feito de autoridade, né, com o rei da terra, matou o marido da irmã. O seu cunhado, por um capricho, por um legalismo maldito e infernal. Irmãos, como o ódio vem com desculpas de legalidade, né? Como o ódio se disfarça de legalidade, né? Às vezes até com aparência de espiritualidade. Porque violaram a nossa irmã e ele era um incircunciso. Não era nem mais incircunciso, porque ele já tinha se circuncidado, o Siquém, o príncipe. Iam fazer, sabe o que? Ajuntamento dos bens. Ele disse, olha, o amor, aqui o amor é com H, tá? O amor, ele disse para Abraão, olha, essas terras todas, que a terra dele era muito grande, ele era um rei, o filho era um príncipe. Todas estas terras estarão à sua disposição para a sua família. Olha aí onde a promessa de Deus. As terras ao teu redor, e ele abençoando, fazendo oração ali, ministrando, fazendo um discipulado bíblico, vida vitoriosa, o passo a passo ali com Cristo, né? Direitinho, meu irmão, aquela terra todinha a ser evangelizada. Mas não. Como Satanás tinha legalidade, ele entrou na jogada aí, entrou, meu irmão, no esquema. Tomando as rédeas da situação. Você está observando como você deixar de investir na sua fé? Não é uma coisinha humana. Você pode não perceber, mas a perna vai ser quebrada. O caminho incorreto traz consequências horríveis. E, principalmente, Jacó aqui não estava canceroso. Jacó não estava pobre. Jacó não estava doente. Mas a família estava amaldiçoada. Os filhos eram assassinos. O seu legado era um legado que ele não conseguia dormir em paz, porque ele tinha um legado agora de ver uma violação daquela, uma conversa tão boa, um cafezinho tão gostoso que teve com o rei da cidade, com o príncipe, gente boa, querendo só corrigir um ato de imprudência por causa do amor, e a menina era apaixonada por ele, não foi nada forçado, irmão, foi de comum acordo, a culpa foi toda colocada lá para eles, o ódio disfarçado de legalidade. Mas agora, para a gente concluir essa história, capítulo 35, o início, só o início para vocês entenderem agora. Deus volta a falar depois de 25 anos. Terminou o 34, nós terminamos o 34 nessa história. Jacó está no pânico daquela situação. Então disse Deus, ou seja, Deus volta a falar 25 anos depois. Se disse Deus aqui, é 25 anos depois do capítulo 32. 25 anos. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Compreenderam aqui, 25 anos depois, o que Deus lembra? A mesma palavra do 28, quando ele fugia da presença. Nada daquilo para Deus foi contabilizado. Volta para fazer o teu altar a Betel, quando tu fugia da presença do teu irmão, que eu apareci a você e te dei aquela revelação, aquelas promessas. Coloquei um ministério diante de você. Volte para lá. Então disse Jacó à sua família e todos os que com ele estavam, lançai fora os deuses. E aí que vai. Ele começa então a mudar a atitude, mas eu quero já pegar o último versículo da história. Ele tem uma postura. Então, vindo Jacó, versículo 9, vindo Jacó a Padã Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te uma nação, e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão, a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti, a tua descendência. A mesma palavra do capítulo 28, a mesma palavra. Muitas coisas no caminho, irmãos, ali não contou nada para Deus. Nada, zero.
Agora, se Deus fosse abrir um leque nessa história e dizer, sabe por que tudo isso aconteceu, esse terror todo, essa desgraça toda na tua terra, na tua vida, na tua família, na tua terra, em tudo isso, até Deus aqui, eles começam a lançar deuses estranhos, que estavam no meio, irmãos, até deuses estranhos. Então, tudo isso aconteceu porque você inverteu a fé que eu revelei a você. Era para você se ver, não era como um homem poderoso, mas para se ver como um instrumento para toda a terra, da minha bênção. Era o chamado para ser um abençoador. Era um chamado para ser um instrumento da bênção. Era um chamado para levantar os altares de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós, irmãos. Que nós possamos ter tempo, sim, para nós, para os nossos sonhos, para as nossas conquistas, mas não despreze o altar de Deus. Não despreze o Betel, que Deus esperou aqui 25 anos, fez intervenções. Foi preciso um horror desse para ele cair em si. Imediatamente ele obedeceu, depois de uma tragédia. É preciso uma tragédia para a pessoa obedecer. Deus quer que nós obedeçamos pela palavra, pelo propósito dele, pela revelação dele a nós. Quantas revelações Deus tem dado a nós, a você, em sonho pela palavra, nos treinamentos, no discipulado, na pregação do Evangelho. Quantas revelações! E o coração às vezes fica resistente, indiferente. E na hora de construir os altares para Deus, quantas vidas lá fora são altares de Satanás? Quantos territórios estão consagrados a Satanás? Quantas famílias não são abençoadas ainda? Ainda, mas serão. Deus chama os abençoadores, aqueles que vão levar sua luz, seu sal e a luz da terra para estas famílias. Tem amém aqui nesta noite? Não seja um Jacó, meu querido. Não deixe simplesmente de olhar para Deus, porque você está conseguindo olhar outros horizontes, outras expectativas. O mal chega num ponto que os filhos diziam, pai, é o seguinte, nós não nos arrependemos porque nossa filha foi violada. Você disse, não importa a palavra que o senhor dê. Se fosse o pastor, dizia, não importa a palavra que você dê. Nós fizemos, está feito e defendemos esta maldição, porque era isso que nós queríamos vingar o nosso desejo. Foi feito, foi consumido. E eles não manifestam arrependimento. Não manifestam arrependimento. Será que eles se arrependeram desse pecado? Não se arrependeram. Quer o exemplo que não se arrependeram? Tentaram matar agora o irmão José. Esse é outro momento, é outro dia, é outra pregação, se assim o Senhor permitir. Mas esses mesmo aqui vão tentar matar o seu próprio irmão. A desculpa não era defender a irmã da violação? Então me diga, por que foi que eles agora vão tentar matar o irmão José? Porque o José tinha a revelação de Deus. E eles eram assassinos e homicidas das promessas de Deus, pela inversão da fé de Jacó. É muito importante nós entendermos a responsabilidade que Deus dá a mim e a você. Eu tenho uma responsabilidade por Deus com vocês, com as pessoas lá fora. Vocês têm uma responsabilidade também com Deus pelas vidas lá fora. E a vida espiritual é uma responsabilidade individual de cada pessoa. Cada pessoa, você não precisa ser um líder, não precisa ser um guia espiritual, você não precisa ser um discipulador, mas você tem a responsabilidade de levantar o seu altar no seu coração, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Não pode ter um outro altar, não pode ser levantado outro altar na sua vida a não ser para Deus. Essa é a primeira responsabilidade individual. Depois dessa, a gente aumenta a responsabilidade de fazer altar em outras vidas. É o que nós temos que fazer, porque esta geração malignizada está cumprindo o papel dela, malignizando pessoas, chamando pessoas pela sedução e pelo caminho fácil a seguir estes caminhos aí, sabe, irmãos, mais diversificados que existem. E as igrejas se desviando do foco do projeto de Deus de abençoar famílias. Jesus chega falando da mesma linguagem, os apóstolos pregando a mesma linguagem. A igreja voltando a ser sal da terra, luz do mundo para as famílias. Para que a nossa luz possa ser vista pelos homens e glorifiquem a Deus.
O que eu faço com o meu tempo, com a minha vida, é coisa sua, responsabilidade sua, mas tem uma consequência. A inversão da polarização da fé traz consequências. Que Deus abençoe, continuando, que você continue sendo homem de sucesso, mulher de sucesso, empreendedor em todas as áreas, mas não só isso significa sucesso. Ontem no Vida Vitoriosa, nós, até de improviso, né, colocamos uma frase, isso é de autoria, hein? Então, vou tentar lembrar aqui que eu nem escrevi, né? Então eu disse assim, a pobreza, quem anotou foi tu, não foi, meu filho? A pobreza da riqueza é o quê? Me lembra, que eu nem lembro direito, isso é importante dizer aqui. A pobreza da riqueza, a parte mais pobre, lembrei. A parte mais pobre da riqueza, sabe qual é? É o dinheiro. A parte mais pobre da riqueza é o dinheiro. E todo mundo pensa que o dinheiro é a riqueza. Não. Isso é a inversão da polaridade. A parte mais pobre de uma riqueza é o dinheiro. Porque o Senhor já diz que a bênção do Senhor é que enriquece e com ela não traz desgosto ou dores. Não há riqueza sem bênção. Há muitos ricos pelo dinheiro, mas pobres por não ter altar com Deus, não ter vida espiritual. Pobres, miseráveis. Isso que eu estou pregando vai ter numa quinta-feira um dia, porque ele vai dizer, Jesus vai dizer isso para uma igreja rica de dinheiro, de ouro. Ele vai dizer, tu és cega, tu és pobre, tu és miserável, tu és nua. Porque ela dizia, eu tenho ouro, eu tenho riqueza, eu tenho prata, eu tenho médicos, nós inventamos colírio, Laodiceia. E o Senhor chega para ela, você é pobre, miserável, cega e nua. A parte mais pobre da riqueza é o dinheiro. Porque a bênção do Senhor é que enriquece. Tem ricos que dão um tiro na cabeça. Tem famílias ricas que vivem em rivalidades, em perseguições, que se matam. Porque dinheiro não é riqueza. Dinheiro é uma ferramenta de troca, é uma moeda de troca. Mas a bênção do Senhor é que enriquece. E ela só vem com o altar. Só com o altar vem a bênção de Deus. Vamos ficar de pé neste momento, agradecer ao Senhor. Que Deus abençoe e renove cada uma das nossas vidas a não inverter neste tema, pois no próximo domingo estaremos em outro tema, mas que esta fé possa ser fortalecida, possa ter dimensões altas, no nível espiritual, no nível também material, porém, nunca inverta a polarização desta fé. Nunca tire o seu altar como prioridade. Uma vez eu vi um testemunho, estou já concluindo aqui com os irmãos. Uma vez eu vi um testemunho do seu Sombra, né? Estudei com Sérgio Sombra, filho do seu Sombra, que já partiu, mas ele era Gideão. Para quem não sabe, Gideão era aquele grupo missionário que no mundo inteiro era formado de empresários para colocarem a Bíblia, né, em instituições. Eu não sei se você teve a vontade de ver, onde nos hospitais, em hotéis, na gavetinha, sempre tem ali uma Bíblia, um Novo Testamento, daquela capa de qualidade, cinza, um Novo Testamento que a confecção é muito cara, mas era dado gratuito, colocado nas instituições. Quem fazia isso eram os Gideões. É um ministério internacional de empresários para a divulgação da palavra de Deus. Uma vez o Sombra, o dono do Foto Sombra, né? Eu estudava com o filho dele, eu pedi lá numa das reuniões, falei com ele, rapaz, será que teu pai não teria condição de dar uma palavra para nós lá na igreja? Ele aceitou e foi. Um homem empresário, um homem muito rico, mas muito humilde. E então ele falou a respeito disso que nós estamos falando. Eu digo, irmãos, eu não sou rico porque eu tenho dinheiro. Porque eu poderia ser até mais pobre do que você. Mas eu sou rico porque eu sou um abençoador de vidas.
eu tenho uma missão de Deus na minha vida. Isso me faz ser rico. Isso nos faz ser rico. Não se olhe pobre porque você está desempregado. Não se olhe pobre porque você ganha só um salário mínimo. Pois eu digo para vocês aqui, tem pessoas mais ricas aqui do que o Bill Gates. Aqui nesta igreja. Tem pessoas mais ricas do que o Bill Gates. Porque uma das palestras do Bill Gates, ele quer exterminar a população mundial. Mas você quer ganhar vidas para o reino de Deus. E se ele morrer sem essa fé salvadora, é como a morte daquele rico. Quem era mais rico? Era o rico ou era o Lázaro? Quem era mais rico? No olhar do rico era o rico. Mas no olhar do Lázaro, quem era mais rico era Lázaro. E no olhar de Deus, confirmou-se que Lázaro tinha razão. Lázaro era o mendigo, mas era Lázaro que era o rico, e o rico era o pobre. Não se sinta pobre porque você ainda não tem uma promoção no seu trabalho, mas se sinta rico porque você tem uma fé que não deixa você voltar atrás. Se sinta rico porque você persevera no Senhor. Pobre é aquele que desiste de andar com Deus. Pobre é aquele que não consegue perseverar na fé. Pobre é aquele que não testemunha a glória de Deus como fez Jacó. Depois ele mudou e virou Israel. Até enquanto foi Jacó, não, mas quando virou Israel, sim. Estava com o nome mudado. Então nesta noite a riqueza que a fé produz em nós, irmãos, é a aplicação na mente, nas nossas emoções, nas nossas ações. Isto sim me leva a ser uma pessoa rica, rica da graça de Deus. Para ser uma pessoa útil às famílias, às pessoas lá fora. Deus nos chama para ser útil a alguém. Se você é um discipulador, você é útil naquela vida. Não despreze esse trabalho. Pode ser uma vida, pode ser duas. Importante é você entender qual era a riqueza que Deus falava com Jacó. Ele entendeu errado. Entendeu invertido, Vavá. Ele entendeu que agora ele podia tudo por causa do voto. Tem gente que explora o voto de Jacó. Bote aqui o azeite, você vai ver como todas as portas vão se abrir para você. Irmãos, eu vi isso na feitiçaria. Não com óleo, de outra maneira, com sangue de animais, com velas pretas. Mas invocando também só uma coisa. Para que as portas fossem abertas, se destrancassem os caminhos. No espiritismo, na mesa branca, a mesma coisa. No hinduísmo, no budismo. Mas a nossa riqueza é não desistir da nossa fé. A nossa fé. Aplicar a nossa fé, perseverar por ela com o altar de Deus. Altar de Deus. O ministério vai louvar o Senhor e neste momento que o Espírito Santo compartilhe isso em cada coração.